A terceira lei de Newton, também conhecida como princípio da ação e reação, vai dizer exatamente o seguinte: para toda força de ação que um corpo A exerce sobre um corpo B, há uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto que o corpo aplica em A. Por exemplo, se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, por reação, o corpo B exerce uma força no corpo A de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto à força que A aplicou em B. Fica ligado que o par de ação e reação não atuam no mesmo corpo. Ou seja, se o par de ação e reação atua em corpos diferentes, não esquece, o par ação-reação não se anula, tranquilo? Por exemplo, a bola bate no rosto do atleta, o atleta reage batendo com o rosto na bola. Então, a força de ação e reação está entre a bola e o rosto e a bola. Se a bola aplica uma força no rosto do atleta, por reação, o rosto do atleta aplica uma força na bola. Essas forças atuam em corpos diferentes, portanto, não se anulam. Outro exemplo, o menino exerce uma força sobre a parede para a direita, a parede exerce uma força sobre a mão do menino para a esquerda. Então, nós temos um par de ação e reação. A força exercida pela parede sobre a mão da pessoa e a força exercida pela mão da pessoa sobre a parede. Isso representa um par de ação e reação e que atuam em corpos diferentes, portanto, não se anulam, tranquilo? E aí, para estudarmos as leis de Newton, é importante conhecer algumas forças que vão aparecer nas nossas questões. Olha só, uma dessas forças muito conhecida é a força peso. E a força peso nada mais é do que uma força de atração gravitacional. É o resultado da interação entre um objeto de massa m e o campo gravitacional do planeta onde esse objeto se encontra. Na maioria das questões, o campo gravitacional é o campo gravitacional terrestre. Então, a força de atração gravitacional é a força com que a Terra atrai os corpos para o seu centro, beleza? Para você calcular a força peso, basta você fazer o produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade, tranquilo? A força peso é uma grandeza vetorial e massa é uma grandeza escalar. Portanto, não confunda peso com massa. Peso é uma força de atração gravitacional, já massa é uma grandeza escalar. Lembra, é a inércia do corpo. Tranquilo? Outra força muito importante para a gente é a força de reação normal, que trata-se de uma força de compressão quando um corpo interage com uma superfície sobre a qual está apoiado. Por exemplo, a pessoa está sobre o chão. Ela faz uma força de compressão no chão para baixo, o chão reage empurrando a pessoa para cima. Essa força de compressão entre duas superfícies é uma força de reação normal. Tranquilo? Outro exemplo, a pessoa empurra a parede para a direita, por reação, a parede empurra sua mão para a esquerda. Essa força de compressão entre superfícies é uma força de reação normal. E outro exemplo que a galera costuma confundir bastante é esse aqui. Nós temos um livro sobre uma mesa e essa mesa está sobre a Terra. Presta atenção. Nós temos no livro a força que a Terra puxa o livro para o seu centro. Essa é a força peso. A força que a Terra aplica sobre o livro para baixo é a força peso. Galera, se a Terra puxa o livro para baixo, por reação, o livro puxa a Terra para cima.
Então, a força-peso no livro e a força-peso na Terra representam um par de ação e reação. Então, não esquece, a reação à força-peso está no centro da Terra. Mas como o livro está apoiado sobre a mesa, existe uma força de compressão entre o livro e a mesa. O livro empurra a mesa para baixo, está aqui a força normal, e a mesa empurra o livro para cima. A normal no livro está para cima. Cuidado, a força normal e a força peso não formam par de ação e reação. A reação da força peso está no centro da Terra. Já a reação da força normal está no livro e na mesa. Preste atenção, tranquilo? Então, a normal está no livro e a outra normal está sobre a mesa. Preste atenção para você não vacilar, tranquilo? Vamos para frente. Força de tração ou força de tensão nada mais é do que uma força transmitida de um ponto para outro utilizando cordas. A força transmitida por uma corda é uma força de tração, beleza? Nós podemos ter aí os blocos ligados por fios ou por cordas, a força transmitida do corpo A para o corpo B e do corpo C para o corpo B por meio de um fio é força de tração. Ou no sistema de roldana fixa, nós temos a força transmitida para o caixote por meio de uma força de tração. Tranquilo? Então, força de tração é força transmitida por meio de um fio. E a nossa última força de hoje, que seria a força elástica, quando nós temos um sistema massa-mola. Imagina a força, imagina uma mola que está com o seu comprimento natural e eu puxo essa mola para baixo, fazendo-a sofrer uma deformação X. Ao puxar essa mola para baixo, a tendência dessa mola é retornar para a sua posição de equilíbrio, ou seja, existe uma força elástica que quer trazer essa mola para a sua posição de equilíbrio. Quanto mais eu deformar essa mola, maior será essa força elástica. Ou seja, pela lei de Hooke, a força elástica é diretamente proporcional à deformação sofrida pela mola. Com isso, você pode escrever a seguinte relação. A força elástica é igual ao produto Kx, onde K é a constante elástica da mola e o X é a sua deformação. A força elástica em newtons, a deformação sempre em metros e a constante elástica em newtons por metro. Galera, vamos lá para as nossas aplicações? Olha só, no Enem de 2014 nós tivemos essa questão. Fica ligado. Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados, sem atritos, e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge no plano ascendente, no máximo, um nível igual àquele em que foi abandonada. Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, o que acontece com a esfera? Pessoal, fica ligado. Imagina que esse segundo plano ele vai ser reduzido a zero, ou seja, ele deixaria de ser um plano inclinado e passaria a ser um plano horizontal. Enquanto a esfera estiver descendo plano, como não existe nenhuma força de atrito, o seu movimento seria um movimento acelerado, tranquilo? Se eu fosse colocar aqui as forças para vocês, as forças que atuam sobre a esfera seria a nossa força-peso, vertical e para baixo, e a força normal perpendicular ao plano
que o corpo está apoiado. Essa força-peso, eu vou mostrar na próxima aula que nós podemos fazer uma decomposição. Nós podemos trazer a componente do peso aqui para o eixo X, e nós teríamos a componente do peso no eixo X, e podemos trazer a componente da força-peso para o eixo Y, e nós teríamos o PY. Nessa situação, perceba que a força normal e a força PY, elas se cancelam, mas a força PX é a responsável por fazer esse movimento de descida acelerado. Então, enquanto a esfera desce o plano, o seu movimento é um movimento acelerado. Porém, quando a esfera atingir o plano horizontal, se nós colocarmos mais uma vez as forças que atuam sobre a esfera, nós teremos a força-peso vertical e para baixo e a força normal vertical e para cima. Neste caso, galera, no plano horizontal, essa força normal cancela com a força-peso e nós teríamos aqui, ó, uma situação de equilíbrio, ou seja, ao atingir o plano horizontal, a força resultante sobre a esfera passaria a ser zero e, por inércia, ela vai manter o seu movimento retilíneo uniforme. Então, ela passaria a ter um movimento retilíneo com velocidade constante, porque força resultante igual a zero representa uma situação de equilíbrio. E como a esfera estava em movimento, por inércia, ela tende a permanecer em movimento com velocidade constante. Tranquilo? Então, a força resultante sobre a esfera seria zero e ela iria manter a sua velocidade constante. Sendo assim, a alternativa correta para essa questão seria a alternativa A. A esfera manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Só existe impulso sobre um corpo quando existe sobre um corpo a atuação de uma força resultante. Tranquilo? Então, nessa questão de 2014, a alternativa correta seria a alternativa A, de aprovação na prova do Enem. Vamos lá para mais uma questão. Essa foi de 2017. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundo de duração e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como a massa dos bonecos, as dimensões dos cintos e a velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico da aceleração em função do tempo. Qual modelo de cinto oferece o menor risco de lesão interna ao motorista? Fera, o cinto que vai oferecer o menor risco de lesão interna para o motorista, pela segunda lei de Newton, onde a força resultante é igual a massa vezes aceleração, o cinto que irá oferecer o menor risco de lesão é o cinto que oferecer ao motorista a menor força resultante. Como na questão a massa dos bonecos permanece constante, vai oferecer a menor força resultante o cinto que oferecer a menor desaceleração.
Tranquilo? Então, se a ideia é diminuir a força resultante, seria mais adequado que eu escolhesse o cinto cujo teste me ofereceu a menor desaceleração. E aí, se você abrir a segunda lei de Newton, como é que ficaríamos? A força resultante seria igual à massa. Como é que calcula a aceleração? Variação de velocidade pela variação de tempo. Tranquilo? Ou seja, a nossa questão falou que a massa dos bonecos para os 5 testes foi a mesma, assim como a variação de velocidade foi a mesma para os 5 testes. Então, vai me oferecer a menor força resultante, o cinto que me oferecer a menor desaceleração no maior intervalo de tempo. Ou seja, o cinto que vai tornar a minha colisão uma colisão mais amortecida. Então, se você pegar esses dois parâmetros aqui, onde eu vou escolher o cinto com a menor aceleração distribuída no maior intervalo de tempo. E aí, se você prestar atenção, o cinto ideal seria esse cinto aqui, ó, que eu estou circulando. Olha só, é o cinto que vai me oferecer a menor aceleração com o maior intervalo de tempo, o que corresponde exatamente ao cinto 2. Então, nessa questão de 2017, a alternativa correta seria a letra B, de boa prova do Enem para você. Vamos lá para mais uma questão, essa foi de 2014. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante. Olha, considerando o módulo da velocidade constante. Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor a aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho é, a aceleração tangencial, eu comentei com vocês nessa aula, a aceleração tangencial, ela só aparece nos movimentos variados. O que são movimentos variados? São movimentos onde a velocidade varia em módulo. Nessa questão, ele pede para você considerar o módulo da velocidade constante. Ou seja, se a velocidade não varia em módulo, esse corpo não pode ter a aceleração tangencial. Então, você percebe que no terceiro quadrinho, se a velocidade permanece constante em módulo e o movimento apresenta uma trajetória circular, esse movimento seria um movimento circular uniforme. E nós falamos na nossa aula sobre MCU que no movimento circular uniforme, a única aceleração do movimento é a aceleração centrípeta. Logo, se nessa questão ele pede para você o vetor aceleração tangencial, ele seria nulo. E a alternativa correta seria a letra A, pois só existe a aceleração tangencial se o movimento for um movimento variado. E no caso dessa questão, o movimento é um movimento uniforme com o módulo da velocidade constante. Então, a alternativa correta, letra A, de aprovação no Enem. Vamos lá para mais uma questão. E essa questão deu o que falar, foi a questão de 2018. E ele diz o seguinte: em desenhos animados é comum vermos a personagem tentando impulsionar um barco soprando ar contra a vela para compensar a falta de vento. Algumas vezes usam o próprio fôlego, foles ou ventiladores. Estudantes de um laboratório didático
resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, usaram 2 pequenos carros de plástico, A e B, instalaram sobre estes pequenas ventoinhas, ou seja, pequenos ventiladores, e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar a função análoga à vela de um barco. No carro B, inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela, a fim de manter as características físicas do barco, massa e formato da cartolina. As figuras representam os carros produzidos. A montagem do carro A busca simular a situação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela. Com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas, aguardaram o fluxo de ar permanente e determinaram os módulos das velocidades médias do carro A e do carro B para o mesmo intervalo de tempo. A respeito das intensidades das velocidades médias e do sentido de movimento do carro A, os estudantes observaram que, presta atenção que no texto ele considerou a massa dos carrinhos como sendo uma massa pequena, os ventiladores também de pequena dimensão e a cartolina como tendo uma curvatura parabólica. Então fica ligado. No caso desse primeiro carrinho, perceba que a ventoinha ou ventilador está voltado para a parte curva da cartolina. O que vai acontecer aqui? Parte do ar vai bater na cartolina, vai empurrar a cartolina para a direita e, por reação, a cartolina empurra o ar para a esquerda. Se a cartolina empurra o ar para a esquerda, o ar empurra o carro A para a direita. Então, nós teríamos aí um par de ação e reação. Ora, se a cartolina empurra parte do ar para a esquerda, por reação, o ar empurra a cartolina para a direita. E com isso, o movimento do carro A seria um movimento para a direita. Só que nessa situação, devido ao impulso gerado entre a cartolina e o ar, nós teríamos uma pequena dissipação de energia. E a velocidade com que esse carro A se moveria para a direita seria uma velocidade bem pequena. Perceba que no carro B, a ventoinha é virada ao contrário da cartolina. Ou seja, o ventilador empurra o ar para a esquerda e, por reação, o ar empurra o carro B totalmente para a direita. Então, o carro B também se moveria para a direita pelo princípio da ação e reação. O ventilador empurra o ar para a esquerda, o ar empurra o carrinho para a direita. Então, a velocidade do carro B seria para a direita, a velocidade do carro A também seria para a direita, porém, a velocidade do carrinho B seria maior que a velocidade do carrinho A. E nessa questão aqui, a alternativa correta seria a alternativa B, de boa toda. Se liga que algumas questões trazem a mesma situação do carro A, só que são situações diferentes. Experimentalmente, pode-se mostrar que, se essa cartolina fosse uma cartolina plana, ao bater na cartolina, o ar escoaria para fora do barco e assim ele permaneceria em repouso. Mas como a questão falou que a vela, a cartolina, tem uma curvatura, o ar bate na cartolina e volta. Então a cartolina empurra o ar para trás e, por reação, o ar empurra a cartolina para frente. Mas devido a uma pequena dissipação de energia, a velocidade do carro B acaba sendo maior que a velocidade do carro A. Então, nessa questão de 2018, a alternativa correta seria a alternativa B, de boa prova do Enem para você. Essa foi nossa primeira aula sobre leis de Newton. Nós teremos uma segunda aula com mais aplicações, como plano inclinado,
roldanas e força de atrito. Vamos juntos. Até a próxima. Valeu!